Olá, meu nome é Luiz Fernando Kitagima, sou professor da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do curso de Gestão Ambiental da Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura. Bem-vindos à nossa sétima aula, em que iremos tratar sobre as medidas mitigadoras e impactos ambientais. As medidas mitigadoras são um elemento que consta do estudo de impacto ambiental, do seu respectivo relatório, e, portanto, são um elemento essencial da avaliação do impacto ambiental e, além disso, são exigidas por lei. Então, conhecer a medida mitigadora é conhecer um dos elementos essenciais do trabalho de avaliação de impactos ambientais. Mas o que são medidas mitigadoras? Medidas são que procuram minimizar, reduzir a ocorrência do impacto ambiental. Então, o que acontece? Quando nós temos essas medidas, nós procuramos, primeiro, através da avaliação do impacto ambiental, evitar o impacto, através de uma série de medidas, tratamento de resíduos, ou usar energia limpa, etc. No entanto, frequentemente, no empreendimento não é possível evitar o impacto. Não é possível permitir que um risco, de certa forma, aconteça. Aí o que nós temos que realizar, o que nós temos que agir? É promover as ações mitigadoras ou compensatórias. A medida mitigadora, portanto, é definido como uma ação dentro do estudo de impacto ambiental em que se propõe reduzir, daí o termo mitigar é a mesma coisa que reduzir, os efeitos negativos de um impacto ambiental. Lembrando que impacto ambiental pode ser benéfico ou maléfico. Então, na mitigação do impacto ambiental, estamos falando especificamente de toda e qualquer medida que procura diminuir as consequências negativas de um impacto ambiental que não pode ser evitado de um dado empreendimento. Muito bem, essas medidas mitigadoras podem ser caracterizadas como preventiva, aí é quando procura garantir que o impacto não vai acontecer, ou corretiva, quando vai corrigir o impacto causado. Ocorreu um impacto, vamos tomar então as medidas para poder corrigir os danos que ela causou, diminuindo-se assim, mitigando os efeitos danosos. Ou potencializadora, porque nem todo impacto ambiental é negativo, podemos ter impactos ambientais positivos. Então, uma medida mitigadora do tipo potencializadora, eu vou procurar melhorar o que é bom para ajudar a controlar o que venha a ser ruim. Por exemplo, pode ser que no empreendimento esteja previsto que uma área não será ocupada e vai ser coberta com vegetação nativa. Então isso pode acontecer. E isso é um impacto ambiental positivo, porque o empreendimento vai exigir que haja uma área de cobertura natural, como parte das próprias atividades ou da própria estrutura do empreendimento. Então vamos procurar potencializar as vantagens advindas disso para neutralizar qualquer impacto negativo. Por exemplo, usar a área replantada como um centro para abrigo de aves nativas que possam controlar pragas, por exemplo. As medidas mitigadoras podem ocorrer durante a construção ou implantação do empreendimento, durante a operação do empreendimento ou após o empreendimento ser desativado. Esse caso, por exemplo, é muito comum em mineração, por exemplo, porque muitas vezes a área minerada fica exaurida dos seus recursos, então é preciso fazer medidas mitigadoras para evitar que a área que foi degradada venha a produzir qualquer problema extra para o ambiente, como, por exemplo, contaminação por causa da presença de metais ou que esteja ali. Então, aqui nós temos uma figura de medidas corretivas ou potencializadoras. O uso de energia limpa pode evitar o consumo de, por exemplo, combustíveis fósseis e, com isso, mitiga ou elimina a emissão de gases poluentes. Cinturões verdes para reduzir erosão, ruídos ou criar corredores em empreendimentos agrícolas, permitindo assim que
eu garanto a manutenção da qualidade do solo, reduza o risco de erosão e permita o tráfego de espécies silvestres durante as suas migrações. E um evento potencializador positivo na área social, porque é bom lembrar, os impactos são na área física, biológica e social. Está na criação de empregos, postos de trabalho e consequente melhoria da qualidade de vida e ativação das atividades socioeconômicas de uma região. Também podemos classificar as medidas mitigadoras de acordo com o fator que está envolvido, físico, biológico ou antrópico. Também podemos classificar de acordo com o prazo de validação, ou seja, se a medida mitigadora só vale por um curto tempo, por um médio prazo ou por um longo prazo ou permanente. Temos que manter a medida mitigadora praticamente enquanto existir o empreendimento. E a responsabilidade de quem vai fazer as medidas mitigadoras, seja pelo empreendedor, seja pelo poder público. Atenção! Poder público, quando o poder público é empreendedor também. O poder público pode promover empreendimentos. Em geral, o empreendedor, seja ele particular ou poder público, tem que tomar medidas mitigadoras. Pode acontecer, porém, que o empreendedor, por razões como, por exemplo, falência ou outros, não seja capaz de tomar medidas mitigadoras. Aí pode-se, nesse caso, se a lei assim decidir, se a justiça decidir, que o poder público entre em ação para procurar tomar medidas mitigadoras. É bom lembrar que as responsabilidades recaem sobre o empreendedor, mas, havendo necessidade, por uma série de razões, o poder público pode participar dos processos de mitigação também, já que é do interesse público a manutenção da qualidade ambiental. Muito bem, agora, vimos então que podemos fazer medidas para mitigar o impacto ambiental. No caso, uso de energias limpas, uso de matérias-primas que tenham uma procedência sustentável, madeira plantada, material reciclado, etc. Pode-se fazer tratamento de resíduos, etc. No entanto, há situações em que não é possível evitar um impacto mais grave. Um exemplo típico é quando submerge uma floresta nativa no lago de uma hidrelétrica. Nesse caso, utilizamos então as medidas compensatórias. As medidas compensatórias são medidas destinadas a compensar determinados impactos ambientais que, pela sua extensão ou natureza, não podem ser mitigadas. Uma delas é inundar e submergir, por exemplo, uma floresta. Essas medidas, tanto mitigadoras quanto compensatórias, elas constam, como eu disse antes, do EIA-RIMA, certo? Mas também podem constar dos planos de recuperação de áreas degradadas, os PRADs, né? E, portanto, podem ser, digamos, especificadas, podem ser organizadas, definindo os seus cronogramas, o que deve ser feito e quanto deve exigir de recursos humanos e financeiros. Muito bem, uma coisa importante a respeito das medidas mitigadoras, tem que ser tomadas o mais rápido possível. Por quê? Porque muitas vezes o impacto, se não sofrer nenhuma mitigação, pode chegar uma hora que os danos podem ser irreversíveis, certo? E outra coisa, é bom levar sempre em consideração que se tiver algum outro estudo na área que indique um perigo, algum risco existente, eles têm que ser levados em consideração. O seu estudo de impacto ambiental pode não ser o único, podemos ter nas áreas vizinhas e elas devem ser levadas em consideração. E finalmente, deve haver um monitoramento. Monitoramento é previsto nos estudos de impacto ambiental, no RIMA, e também tem as auditorias dos próprios órgãos licenciadores, para verificar se todas as medidas destinadas a minimizar ou evitar os impactos estão funcionando e se estão sendo eficazes. Nada adianta você, durante um ano,
instalar, por exemplo, uma usina de tratamento de esgoto no teu empreendimento, se depois de um ano ninguém faz manutenção, não funciona e o esgoto vai in natura para um rio. Aí pode dar problema. Tem que ter monitoramento. Isso faz parte, inclusive, de algo que abordamos numa aula anterior, que são sistemas de gestão ambiental, que é quando se cria uma organização administrativa voltada a garantir o respeito a todas as normas ambientais dentro das atividades de uma empresa. Então a empresa tem sustentabilidade garantida, mas ela tem que estar sempre atenta a isso. Na próxima slide temos um quadro, né, que mostra justamente a aplicação dessas medidas mitigadoras ou compensatórias. Então, por exemplo, aspecto ou impacto ambiental. Lembrando que aspecto ambiental é a característica de uma atividade que pode levar ao impacto ambiental. Então, por exemplo, uma atividade pode forçar modificação do relevo. Exemplo, obras de engenharia civil. Qual medida mitigadora eu posso tomar para a modificação do relevo? Escavações, retirada de morro, etc. Obra de arte, entenda-se, não é pintura não, gente. Obra de arte, engenharia, são aquelas obras do tipo paredões de contenção, pontes, tubulações de água, etc. São obras destinadas à manutenção da manutenção, assim por dizer, da obra, para que a obra não seja destruída. A obra de engenharia civil, ela não é afetada, por quê? Porque existem obras de arte destinadas a desviar a água, a evitar que ela seja desgastada, etc. Desvios na minha rodovia, por exemplo, para minimizar modificação do relevo e assim por diante. Ou então, represamento parcial do curso d'água. Eu posso, para diminuir o impacto do represamento, criar tubulações para transposição da água que sejam bem dimensionados e posicionados, por exemplo, para passagem de peixes durante o período de piracema. Ou que as fundações das pontes estejam abaixo do nível de estiagem da água, para que as fundações muitas vezes não fiquem sempre expostas e isso possa levar a algum tipo de problema. Bom, essa então foi a nossa 7ª aula, em que tratamos desse assunto de medidas mitigadoras e também falamos das medidas compensatórias, que são medidas importantes, elas são exigidas por lei e elas podem exigir vários procedimentos em que a experiência pode indicar quais são as mais convenientes. Basicamente era isso então, agradeço a atenção de todos e espero vocês até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção, até mais.